Fala galera, como que vocês estão? Como que vocês se encontram? Tudo bem, galera? Mais um Rebro Podcast. Os brothers e remanescentes, né? A gente tá chamando, Deus tem chamado os seus remanescentes. E hoje nós estamos aqui com o Matheus Castro, nosso irmão. Esse podcast vai ser um pouco diferente, a gente vai fazer em 2 etapas, então você pode ver que vai ter um cortezinho aí, um negócio meio... Alguém precisa trabalhar. Alguém vai trabalhar, vai ser o Chirac, tá, gente? Essa parte é... Não, o Matheus. O Matheus, é verdade. Por isso, entendi. Matheusão, a gente vive na correria, o Matheus tá trabalhando muito aí, e vamos perder tempo, né? Vamos conversar já com o Matheus. Matheus, se apresenta aí, velho, da onde você vê, a gente fala de que buraco você saiu, né, mano? Se precisar falar com a galera, só olhar pra cá. Você olha ali diretamente. Tá Pronto, agora eu sei onde posso falar. Fechou. E, Matheusão, honra receber você. Daqui a pouco, né, daqui 2 dias você vai estar lá na igreja, vai ser um tempo precioso também. E que bênção. Fala com a gente, cara. Quem é você, meu irmão? Primeiramente, eu agradeço o convite de estar aqui. Em meio da nossa correria, né? A gente conseguiu achar um espacinho aí. E a gente conseguiu ser flexível. Mas o meu buraco, né? Como a gente tá falando, é bem perto. Eu moro em Americana. Eu sou nascido e criado lá. Então, dá uns 40 minutinhos aí, né? Então, não tô tão longe, né? E... o que mais? Sou de lá. Mas agora, assim, eu passo mais tempo em São Paulo e Campinas do que em Americana. Por causa do trabalho. Por conta da igreja, né? Das demandas da igreja e também... só as demandas da igreja mesmo já supra isso tudo. Como que é a sua história de conversão, irmão? Assim, você sempre foi cristão? E aí... Porque a pessoa, às vezes, ela nasceu na igreja, mas ela vai ter um encontro com o Senhor às vezes depois, né? Não é por osmose, né, que acontece isso. Tipo, meus pais eram cristãos, como que é isso aí? Ou você conheceu Jesus depois? Eu acredito, assim, realmente que todo mundo precisa de um encontro, né? Por mais que você cresça na igreja, por mais que você saiba todos os louvores, todo mundo precisa nascer de novo, né? Você conheça a Bíblia, se você não ter aquele encontro que nem Paulo teve no caminho de Tarso, sabe? Eu acho que você ainda não conheceu Jesus. Sim. Verdade, porque ele também era um dos maiores estudiosos, né? E também um dos maiores perseguidores, né? Só que ele teve um encontro. Então, o meu encontro com Jesus foi quando eu tinha uns 16 anos. Eu fui crescido na igreja. Os meus pais, eles são de raízes assembleianas, então a gente cresceu na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. E daí a gente ficou um bom tempo lá, depois os meus pais... Quantos anos você tem? Tenho 25. 25 é jovem, é jovem. Aí com 13 anos, eles foram para uma outra igreja, e daí já foi um tempo onde eu não tava tão mais afim de ir, assim, por vários motivos que tinham acontecido. Então... eu fiquei um pouco afastado da igreja em si, né? Tipo, do convívio mesmo da igreja, porque aquilo já não me atraía mais, porque eu não havia conhecido o Senhor. Então, eu gosto de dizer que essa temporada da minha vida era onde eu estava com o Deus dos meus pais. Só que daí eu tive que me afastar um pouco para eu conhecer o meu Deus, entendeu? Então, tipo, esse foi o ponto da minha vida, assim, onde eu entendo de processo de conversão. Eu fiquei dos 13 aos 16 anos vagueando de fé em fé, assim, tentando acreditar em algo, só que eu não sabia no quê. Mas buscando algum lugar ou... Você, foi por, um budismo, essas outras coisas? Não, cara, a única coisa que eu gostava muito era de reggae. Era a única coisa assim que eu ouvia. Tá na cara, né? Tá na cara. Eu nunca fui de usar, tipo, drogas. Eu não tenho eu não tenho aqueles testemunhos malucos, né? Tipo, tomei 3 tiros. Deus me tirou da fossa. Ex-mago, ex-bruxo. Tipo isso. Mas eu ouvia muito reggae. Uma das coisas que me ajudou muito foi o reggae, porque eles têm uma base bíblica, né? Porque a religião Rastafari tem essa... Tem Jesus na religião Rastafari? Tem Jah, que seria o senhor deles, né? Jah é tipo Yahweh, tipo Allah dos muçulmanos. Tipo isso. É um rei da Etiópia lá, mas enfim... Mas não é o Deus de Israel que a gente crê, né? O pai de Jesus. Eles acreditam também.
É. Sim, e eles usam a Bíblia. Você foi pesquisar a religião? Não, nunca fui tão a fundo. Sim. Mas pelo fato deles cantarem a Bíblia, isso me faz... Eles cantavam a Bíblia? Eles cantam, eles têm várias músicas com a Bíblia, assim, sabe? Então, tipo, isso... Eu, mesmo fora da igreja, estar tendo contato com isso acabou me remetendo a Deus, sabe? Você acabou mergulhando nesse mundo do reggae. É isso? Não. Eu não falo que eu não fui tão fundo porque eu nunca cheguei a pesquisar tantas coisas, mas você tipo, curtia eu ouvir o som? familiarizava. Era uma tribo onde eu tava, entendeu? Legal. E daí eu lembro que quando eu fui pra igreja em outubro de 2014, com o convite de uma amiga da escola, foi a primeira vez que eu tinha sentido a revelação do amor de Deus. Porque, infelizmente, né, eu não sei se vocês vão lembrar, uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, a igreja batia muito, né, em quem estava na igreja, né? Então, tipo, o pregador, ele acusava muito, só que sem um caminho de redenção. Pelo menos isso Só pregava a lei. Só apontava. Ele só apontava. Tipo, eu me lembro de tipo, ter muitos traumas quando criança, quando o pregador ele gritava, tipo, do altar, falando, e se Jesus voltar agora, sabe? Tipo, isso acabou gerando um trauma em mim. Porque ele só apontava uma coisa, só que ele não mostrava o caminho de justificação, de redenção, sabe? E daí, quando eu fui essa outra vez com uma amiga minha, em 2014, foi quando eu tive a revelação do amor de Deus. Então, foi quando tudo se juntou, sabe? Então, tipo... a parte da lei que realmente apontava o pecado, mas não só essa parte que apontava o pecado, mas agora com a redenção de Cristo. Sim. Aí eu comecei fim da lei é Cristo, né? Eu comecei a entender um pouquinho mais sobre o que era o evangelho, quem era Jesus, né? Porque até então era só um homem que tinha morrido para me salvar de alguma coisa que eu não sabia. Entendeu? E daí isso começou a gerar muita vida em mim. Eu lembro que eu fui bem radical nas coisas que eu fazia. Eu tinha parado de fazer em semanas quando eu comecei a ir para a igreja. Aí eu me batizei dia 15 de março de 2015, depois de um acampamento. Legal, que eu fui com a igreja do Evangelho Quadrangular. Quadrangular e a Assembleia sempre... Tá sempre envolvido. A IME tá sempre envolvida em alguma coisa. Verdade. Falou acampamento, quadrangular. Isso. Legal. E daí o que aconteceu também? Depois disso foi quando foi a virada da minha vida, assim. Eu comecei a entender um pouco mais sobre Deus, eu fui começando a estar perto da igreja, e agora sem nenhum receio, né? Então, tipo, eu me joguei mesmo. E daí eu passei por vários processos, assim, né? Porque a gente entende que a caminhada cristã é uma jornada, né? Sim. Então, beleza, por mais que você possa cair em si de um dia para o outro, existe um processo no dia a dia, né? Sim. Então, eu entendo que, tipo, de 2014 a 2015 foi onde eu caí em si. Mas em 2016 começou um processo. Começou um processo de realmente conhecer a Cristo como ele queria se apresentar, entendeu? Sim. Então não era como as pessoas me falavam, mas era como Cristo era e ele queria me dizer. E aí você começou a ter fome pelas escrituras, a orar, a ler a Bíblia, foi tipo isso? Eu lembro que foi uma chave também. Eu entendo muito como temporadas, né? Então... 2014 a 2015 foi isso. 2015 a 2016 eu comecei a entender como eu deveria me portar diante de Deus. Legal. Entendeu? E em 2016 a 2019 foi um tempo de intensa busca. E eu lembro que no finalzinho de 2016 eu já tinha mudado de igreja. Eu tava na minha antiga igreja. Você tava na quadrangular, no caso? Quadrangular, eu fui pra outra. E daí, tipo, eu fui em um culto onde eu fui muito tocado por Deus. Eu lembro que era a Laura Solgueles que tava lá. Massa. E só tava o pianinho dela lá. E, tipo, só ela e
cantando e, tipo, o Espírito Santo me tomando muito, assim, sabe? Eu fiquei o culto todo, sabe, me segurando na cadeira, porque as minhas pernas estavam mole, porque, tipo, Deus estava me tomando, assim, Sim. sabe? E foi uma experiência muito absurda que eu tive. Eu sempre tive experiências bem místicas, assim, sabe, com Deus. Tipo, Sim, mano. bem místicas mesmo. E Mística se fala visão, essas coisas não. visão e poder de Deus, assim, eu acredito. Manifestação. Sim. Coisas É que às vezes a pessoa que tá vendo a gente que é leigo vai falar místico, mas é ruim, não. Uhum. Inclusive os Já pensa no teólogos do... X-Men, né? os teólogos do não do primeiro século, mas uns 500 anos depois, já que é da igreja, tinha os místicos, né? E eles liam as escrituras e buscavam conhecer através de experiências com Deus ali, né? Sim. Legal pra E eu caramba. acho que é uma etapa que a gente tem que buscar. E acho que a gente não pode perder, né? Isso daí Não também, pode. de continuar, né? É. Experimentando. O poder do Deus. alto, né? E existe poder na ressurreição, né? Então, Sim. a gente tem a gente tem esse acesso, né? Então, o que acontece também? Depois disso, foi um lugar onde eu comecei a buscar muito o Senhor. E ele começou a se revelar comigo no quarto. Então, foi quando eu comecei Que da hora. a escola do Espírito Santo no quarto. Então foi em 2016 foi quando eu comecei a ler a Bíblia de verdade, tipo, eu lia todo dia. Legal, mano. E também foi um tempo na minha vida onde 2016 você tinha quanto? 18, 19? 18, 18. é. Que legal. E daí eu me separei pro Senhor. Tipo, foi um tempo onde eu era maluco, assim, eu era doido. Eu jejuava 12 horas por dia e eu ficava 6 horas trancado no quarto e as outras 6 eu ficava lendo. E era isso. Nossa, que legal. Era isso meu dia, assim, sabe? Em si, eu fiquei uns 2 anos, assim. E seus pais com esse estilo de vida? Como que eles reagiram? Assembleiano eles- ia gostar disso, né? Eu não sei se gostava ou não. Em partes sim, em partes não. Legal. Mas, tipo, como o meu trabalho é muito flexível, isso não acabava atrapalhando o meu rendimento, né? Então, Sim. eu separava, né, dias, eu tinha meio que uma agenda pré-estabelecida, assim. Um cronograma. E daí Aí tinha eu dia que ia... você passava o dia todo nisso, orando, Não, jejuando. era todo 12 dia mesmo. horas realmente, era tipo, Legal. 12 horas pra não atrapalhar o outro dia, entendeu? Então eu Massa. sempre fiquei assim. Nossa, legal isso. E daí eu parei mesmo esse jejum porque eu ia começar, eu ia fazer uma viagem pra Brasília e eu senti uma dor muito forte no meu estômago. E eu falei, meu Deus, eu acho que é tempo de eu parar. E tipo, foi realmente assim, eu parei faltando uns 2 dias antes de eu viajar. Aí depois começou uma outra etapa na minha vida. No final de 2018, eu tava com alguns amigos lá em Americana. E eu sempre conheci bastante gente lá, ainda mais nas igrejas, né? E eu lembro que nesse tempo que eu tava no meu quarto, eu tive uma visão muito clara de Deus, assim. Eu tava orando no meu quarto, e daí eu tava na frente da minha antiga igreja, e eu vi um mar de fogo me tomando, assim, sabe? Quando vem, sabe, aquela onda enorme, tipo de 20 metros, assim, só que era de fogo. Ela me tomava e me jogava pra praça do centro da cidade, de Americana, assim. Aí eu comecei a entender alguma coisa. Eu acho que Deus quer que a gente faça alguma coisa lá. Porque, tipo, até então, eu fluía nos dons, eu fluía em evangelismo, só que era um pouco dentro da igreja. Eu falava, beleza, tipo, eu tenho uma palavra de conhecimento para alguém no apelo, eu tenho uma oração por alguém no final do culto, tipo, coisas assim. Só que já fazia um tempo que o Espírito Santo me indagava para estar fazendo isso fora da igreja. Só que eu não via quase ninguém fazendo isso, né? Tipo, nessa época não tinha quase ninguém. Era que raro fazia. o cara que fazia. Se tipo, o cara fizesse, já era o cara, a diferença. Dava pra contar no dedo, sabe? Aí foi quando eu conheci o Todd no YouTube. Eu falei, Nossa, putz, o Todd fez bem pra muita gente. ele revolucionou muito, né, essa parada de evangelismo nas ruas, até porque ninguém mostrava como era a realidade, né? A gente normalmente vê os pregadores das igrejas pentecostais, né? Tipo, com Caixinha megafone, de som, tal, caixinha de sim. som, sempre fazendo isso. Só que, tipo, com ele era um pouco diferente, era uma parada mais relacional e no relacionamento o Espírito Santo fluía e fazia as coisas. Eu falei, pô, tipo, tudo que eu sinto em fazer, eu vejo alguém fazendo.
sabe? Eu falei, Serviu de referência. eu vi uma referência. As pessoas acham que eu fiz os dreads depois, mas não, já tinha os meus dreads desde 2014. Não é por causa dele. Não foi por causa do Todd Wise. Não. Tá, então, gente, acabou essa dúvida, tá? E daí o que aconteceu? Eu falei, nossa, é simples. É só obedecer o que eu tô sentindo, porque, tipo, eu ainda tava aprendendo em como ouvir a voz do Espírito Santo, né? Tá lá, vamos lá então. Como que você ouve a voz do Espírito Santo? Sim, porque você falou assim, é só obedecer o que você tá sentindo. Você tem o Espírito Santo, mas a gente pode errar também, não pode? Não tô falando que vai ser todos os casos, mas a gente pode ouvir errado a voz do Espírito Santo. A gente pode ouvir errado. Mas a gente vai ouvir a maioria das vezes certo? É isso. São processos, né? Ou tem algum filtro assim, que você Porque usa? assim, ó, eu já orei pra pessoas, tipo, na rua, o Espírito Santo falar assim, a hora por tal coisa, e bater certinho. E tem vezes que, tipo, a pessoa fala, não, nada a ver. Às vezes ela pode estar mentindo. Né? Entendeu? Tipo, às vezes a pessoa foi tão revelada, né? Que ela falou, tipo, putz, quem é essa pessoa, né? Pô, Tipo, sai daí, tá sabendo da minha vida. Eu não vou falar que é isso, entendeu? Pode ser então. Tipo, aconteceu algumas coisas comigo que, tipo, eu tinha uma certeza absoluta que tipo, era aquilo. Mas a pessoa, por não me conhecer, tipo, imagina, um estranho chega na sua frente Você e começa a falar da sua vida. Você pensando em mil coisas diferentes. E você tá com o coração mega fechado. Tipo, você não quer Sim. saber daquele assunto. Aí uma pessoa estranha falar que, tipo, sentiu ou ouviu de Deus falando que tava acontecendo alguma coisa na vida dessa pessoa. E daí ela se fecha toda e vai embora. Entendeu? Porque ela não tá no tempo daquela palavra, entendeu? Só que houve uma semeadura. Aí a gente pode lembrar da parábola do semeador, mas aí a gente pode falar um pouco depois. Aí entra um pouco isso. nisso da gente ouvir a voz de Deus e não ligar mais pra nossa reputação, porque pode ser que a gente se frustre muito na rua. Não existe reputação quando a gente vai ouvir a voz de Deus. Porque assim, eu já me frustrei bastante, mano. De eu Nossa, chegar na muito. pessoa e não dar certo. Você lembra, né? Nossa, fazia bastante essas loucuras. Eu precisava fazer, eu preciso voltar a fazer. Eu parei, mano. Eu dei uma boa parada. Eu acho que o Brasil parou disso. Depois que parou esse hype, né? Era meio que um hype mesmo. Antes da pandemia, cara, a gente não faltava evangelismo no Brasil. É verdade. Parecia que Todo mundo queria, né? toda a cidade tinha um ministério de rua, Sim. tinha evangelismo em bares, em baladas. Depois da pandemia todo mundo ficou quietinho. Mas, tipo, conversando com alguns amigos, né, que eles são dessa área, né, que são dessa vertente, né, e aí eu posso falar que carrega uma veia evangelística, a gente vê muito realmente como Deus redirecionando esses evangelistas para as igrejas, né, para as casas onde eles estão e através da igreja esse evangelismo ser mais funcional, entende? Sim. Porque antes a gente via o quê? Muito ministério de Eclesiástico. pessoas que ouviram de Deus, mas não uma igreja, Um corpo ali, uma igreja local, uma mas comunidade não de fé de uma que igreja evangelizava. que entendia isso, entendeu? A gente via mais tipo super-heróis, né? Vamos dizer Exatamente. assim, né? A gente pode Meio que inatingível. A né? gente pode Meio usar. difícil de É o que a ver. gente a galera chama heróis das mesmo. referências, né? Ah, você vê que tá falando de tal. O próprio Todd, É. João Paulo Sanaterra, o Alê, o esses caras. Luca, Sim, que ele também... Ele que sempre são foi homens, bem- são homens Sim, de Deus, sim. né? São Luca Martins, fala. Isso. Mas aí a gente pode ver que, tipo, isso não era expandido por um corpo. E daí, tipo... É isso que eu falei. Parece que é algo que a gente não... Pra gente que tá na igrejinha nossa lá de boa, parece que é algo muito distante. Entende? Isso. Só que não é. É o que parece ser. Só que... Parece ser mesmo. Eu vejo Deus, ele movendo muito a consciência da igreja, sabe? Pra esse lugar onde, sabe, todos podem agir dessa maneira, entendeu? Não é só, sei lá, o missionário, não é só o pastor. O evangelista. Porque Ô, pastor. porque ele é evangelista, ele tem o ele dom. tem que fazer. Não, na eu verdade, sou outra coisa. eu sou- Efésios 4 não vai dizer isso, né? Sim. Tipo, o dever do evangelista em uma igreja saudável é discipular o corpo para que o corpo possa fazer isso. Sim. Entendeu? Então, tipo, da mesma forma do pastor. O pastor não vai ser aquele que vai pastorear a igreja toda, mas ele vai estar com a porção de pastoreio para que todos possam pastorear, entendeu? É isso. Então, tipo, isso muda e tira um peso em alguém e tira o
o protagonismo de alguém, entendeu? Então, tipo, eu vou falar, o Castro é o cara que vai evangelizar. Não, o Castro é o cara que vai ajudar a galera. Que tipo, recebeu uma porção para zelar esse assunto para o corpo, entendeu? Entendi. Então, tipo, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a tirar alguém de um lugar e a gente começa a tomar a responsabilidade para nós. Tomar posição. Uhum. Então, tipo... Não, mas é interessante, porque geralmente hoje você vê muitos líderes cansados, né? Porque eles estão tentando fazer tudo. Exatamente. E assim, os líderes nas igrejas incapaz. que não são saudáveis nesse ponto tem um prazo de validade de 1 ano, 2 anos. Até ficar E tem doente. os super-heróis aí que ficam 15 anos e tal, porque, né, por algum motivo ainda continuam, mas não tá sendo saudável pro corpo, né, cara? Não, porque não consegue ser geracional, né? Então, beleza. Ele vai marcar a geração dele e acabou. Isso. Entendeu? Mas... Tipo, é uma pessoa que se levanta, beleza. Ela desperta pessoas, só que ela não gera. Não direciona. Ela não gera pessoas, entendeu? Então, quando você não gera, isso morre em você, entendeu? É um dos maiores presentes a gente vai falar de igrejas e filhos, né? O meu pastor, ele fala um pouco sobre isso, que a filha dele, tipo, é a continuação da igreja, entendeu? Então, tipo, as nossas sementes, tipo, quem nós geramos é a continuação daquilo que nós vivemos, entendeu? Então, acho que quando a gente entende essa parada geracional, a gente começa... Vamos pensar um pouco mais. A gente tem passos mais lentos para carregar mais alguns. Entendeu? É isso, né, mano? Legal, hein? Nossa, muito bom. Posso ler aqui o Efésios 4, 12? Pode Só o pessoal que tá vendo aí, ó. 4, 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida de estatura completa de Cristo. Não demais, amor. Tá explicado aí, né? Tá explicado tudo que que é bem autoexplicativo. Bem simples, né? E assim, ó, uma coisa que eu tava ouvindo... Mas é difícil de acontecer. É difícil de na praticar. totalidade. Eu acredito que é difícil pelo fato, aí eu acho que pode pegar um pouco na vida de algumas pessoas. Não, pega. Viu? Pode bater quem se quiser. Não, Aqui é um lugar sem censura, vai. Não é direcional. Vai. não é direcional, Briga. Isso acusa muito o corpo por não querer tomar a responsabilidade. Exatamente. Então, tipo, beleza, tem esses 5 ministérios, eles que trabalhem, a gente só vai absorver, entendeu? Não, né? Na verdade, eles fazem parte desses 5. Sim. Né? Porque isso é um corpo funcional, um corpo orgânico, é um corpo vivo que funciona, né? Minha esposa me falou um negócio assim ontem. Eu queria que você comentasse, você também. Vai lavar a louça? Isso? Eu falei pra ela, vai lavar a louça. Sim, senhor. Não, casa eu sou A minha palavra é final. Sim, Sim. Eu sempre dou a palavra final em casa. É um pouco, amor, eu tô E a indo. minha mulher tem que se abaixar pra falar comigo, embaixo da cama. Vai Viu? lá. Vamos voltar. TDAH. Ela falou assim pra mim, ela falou assim, amor, você sabia que dos dons ministeriais não é todo mundo da igreja que tem um específico, que Deus dá de presente essas pessoas, nem todo mundo tem vai ter dom profético, mas Deus dá profetas para a igreja para que eles ensinem as pessoas a ouvir Deus e profetizar. Deus dá evangelistas para a igreja, que é o que você falou, para que eles preguem o evangelho para a igreja e ensinem a igreja a pregar o evangelho também, a cumprir esse comissionamento. Então, ela estava falando que os dons ministeriais, ela falou isso para mim ontem, são pessoas presentes. Deus dá pessoas com aquilo pro corpo. É o famoso, a famosa expressão, né? Homem-dom, né? Homem-dom. Ela usou esse termo mesmo. Eu falei assim, nossa, é incrível isso aí, porque eu sempre achei que todo mundo tinha um. Ó, faz a listinha. A gente tinha uma listinha na teologia. Ó, se você... aí no final... verdade, né? Olha, eu sou evangelista como se fosse tipo fleumático, sabe? Eu sou evangelista meio tipo uma profeta. análise, Eu acho que eu sou meio mestre com um pouco de pastor. Era meio assim. E não tem nada a ver com isso, né? Não é disso que tá falando, né?
Porque todo mundo foi chamado a cumprir a grande comissão, que é fazer discípulos, né? Mano, que louco. Pesado. De tipo, fazer parte de um corpo. O que é fazer parte de um corpo? É entregar o que você tem. Tipo, um pouco do que você tem. Então, eu sozinho não sou um corpo. Você sozinho não é um corpo. Mas todos juntos se tornam um corpo. E daí, tipo, você tem algo que o outro não tem. Você tem algo que o outro não tem. E isso daí, reunido, forma alguma coisa, entendeu? Então, seria o corpo. Então eu acho que a igreja que a gente pode ver e a gente pode usar de um termo saudável é uma igreja onde os membros estão totalmente ativos. Ativos e envolvidos. E estão inteiros. Estão inteiros. E estão inteiros. Então, nós temos muito trabalho pela frente, cara. Mas isso esclarece bastante coisa, né? Assim, se a gente levar esse modo de pensar no geral, porque assim, realmente o que a maioria pensa é aquilo que o Vitor falou. Não, você tem um dom específico. Eu vou consumir aqui o que estão fazendo, e isso anula a minha responsabilidade, porque afinal, o evangelista é o Lucas, cara. Olha o estilo do cara, o cara vai falar de Jesus na rua, mais fácil até pra ele. Deixa eu ficar aqui na minha. E tá errado. É mais confortável, muito né? mais confortável. Eu vou lá, dou meu dízimo, minha oferta, tchau. Tchau. É tipo assim, tem normalmente a pessoa da intercessão, né? A intercessora, vou usar Maria, né? A Maria do Coque é a profeta. Sim. Entendeu? Tipo, a gente hoje em dia Ninguém ora, vai lá e pede pra orar. A gente tem rótulos, entendeu? Então, tipo, a gente quer uma palavra de Deus. A gente vai lá pra intercessora. E por que não vai? E por que não vai pro staff? Entendeu? Tipo, pra pessoa que tá limpando o chão. Exatamente. Entendeu? A gente começa a colocar, vamos dizer, hierarquias na igreja, só que sem querer. Então, tipo, beleza, eu trabalho nisso, então não posso fluir naquilo. Sim. Tipo, a gente entende muito lá na nossa igreja que, tipo, todo trabalho é uma desculpa pra gente estar com o Senhor, entendeu? Então, tipo, todo trabalho que a gente entrega, sei lá, vai ser mídia, vai ser limpar um chão, vai ser boas-vindas, vai ser consolidação, enfim. Tudo isso é uma desculpa para onde o espírito ele se move no meio do corpo e daí a gente pode estar usando os nossos dons, entendeu? Então, tipo, não é porque eu tô limpando o chão eu vou ficar quieto. Não, enquanto eu limpo o chão, eu tô intercedendo, eu tô, tipo, eu estou começando a estar sensível à voz do Senhor para alguma coisa, entendeu? Então, acho que isso começa a trazer um pouco mais de maturidade, sabe? Na igreja, no corpo em si. E precisa ser ensinado. Né? Precisa eu acho que é uma consciência que vai sendo criada. Mas assim, ó, o jeito que a cristandade, a maioria leva as coisas hoje, irmão, não é assim. A maioria vai levar, tipo assim, se você quiser ser alguma coisa, você vai ter que entrar no voluntariado, e se você quiser ser um pastor, você tem que fazer essa escola, e aí não cria uma cultura. Eu, por exemplo, o meu pensamento, seminário teológico, não é bíblico. Não tô falando que é errado fazer, acho que é interessante, né, estudar, não tô falando que é errado, Jocum, qualquer outro, mas eles são respostas porque a igreja não está fazendo o seu papel, porque devia nascer dentro do corpo de Cristo os profetas, os pastores. Sim. O próprio corpo ia formar seus pastores, o próprio corpo ia formar seus profetas, ia formar... Não no seminário, o cara fica longe do corpo por 4 anos, aprende um monte de coisa, fica um doutor, só que não foi o corpo que formou ele, foi uma academia. Ele volta sem cultura, né? Exatamente, ele assim... Sem cultura de casa. Assim. E não foi orgânica a parada. Uhum. Então... É tipo uma faculdade mesmo. É uma faculdade. É uma faculdade. Existe faculdade. E não é errado fazer faculdade, não é errado estar no seminário. Mas o que eu tô dizendo é que a cultura da cristandade não ajuda a formar essa cultura. A cultura da cristandade, na sua maior parte, né, tem suas exceções surgindo, os remanescentes, pessoas que estão falando, não, eu tenho que ensinar todos os irmãos que eles precisam falar de Jesus, eles precisam ser discípulos de Jesus. Mas na sua grande maioria, mano, incentiva a pessoa nisso. Tipo... e é complicado. Porque a pessoa fala assim, eu não sou pra pregar. Já vi pastor falando isso. Às vezes você não vai pregar, né, irmão? Às vezes você não gosta, tem vergonha. Mas olha, oferta aqui pro missionário ir. Tá errado você ofertar contribuindo? Não, tem que ofertar. Mas desculpa se eu ofertar e eu não vou falar, mas não vou fazer discípulos. Fiz minha parte. Fiz minha parte. Sim, não tá certo.
né? Não, mas é mesmo. Eu falo que assim, porque a cultura que se tem, pelo menos na grande maioria que eu enxergo, não é essa, né? Não é essa mesmo. Porque hoje parece que os cultos são palestras. Sim. Vai lá, assistiu, acabou. Motivou, vambora. Não tenho compromisso, não tenho... Deu a porção de êxtase pra semana e depois você boa, volta boa. no próximo domingo. Se for bem a sua semana, você volta domingo que vem. A minha você... fé é alimentada de novo, né? E daí vai. Sim. Mano, mudando um pouco de pato pra ganso aí. Você viajou alguns países, né? Ou não? Viajei Alguns países. E foi, tipo, em missões, como que foi tudo isso? Você nem saiu da parte que você tava em Brasília, né? Você foi pro céu na terra, é isso? Sim, pelo fato de eu ter conhecido algumas pessoas. É que assim, voltando, né? Um pouco de novo. Vamos fechar esse assunto e a gente vai pro outro. Vou tentar contar bem rápido. Em 2018, eu tava com alguns amigos e eu tive aquela visão, né? Lá no meu quarto da chama e me levando pra praça. Eu falei, pô, eu preciso fazer alguma coisa. Eu lembro que naquela época eu tava fazendo um curso de recursos humanos. Recursos humanos? Você se formou nisso? Tranquilo. Não. normal. Mas eu pregava pra minha escola inteira lá. Tipo, eu fazia um culto toda quarta no intervalo. E todo mundo sabia que eu era cristão, todo mundo sabia que eu, tipo, fazia essas coisas. Nessa época, na minha antiga igreja, tinha um ministério nas faculdades, então a gente também estava nas faculdades e daí eu estava nesse curso. E uma menina do meu curso, ela um dia chegou à tarde, ela falou, viu, eu acho que eu tenho uma coisa no carro que vai servir bem para você. Eu falei, tá bom, né? Tipo, vou lá ver o que é. Aí ela abriu o mala do carro, ela me dá um amplificador, ela me dá um microfone e um cabo. Ela fala, o meu marido não tá mais usando, eu acho que ia servir pra você. Era tudo que eu precisava pra começar um culto na praça, né? E aí começou? Aí eu fui começando a seguir os sinais, né? Que o Senhor realmente estava dando no meu dia a dia. Aí, depois disso, uma professora minha lá mesmo também do curso, ela me deu uma bíblia de estudo. Legal, eu tenho até hoje. Ela falou, era na época que eu tava estudando um pouco, mas eu não tô estudando mais. Toma pra você. Tipo, me deu uma bíblia enorme de estudo. Sim. Eu falei, beleza. Deus tá me dando uma bíblia de estudo. Me deu um amplificador. Me deu uma visão, né? E um microfone. Eu falei, beleza, acho que eu tenho que fazer alguma coisa com isso agora. E eu tava conversando com alguns amigos, eu senti de, tipo, tá chamando alguns pra tá fazendo algum culto. Tipo, eu não sabia o que era pra fazer. Eu só falei, eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa na praça. Vamos ver o que é. Aí, tipo, naquela época o Céu na Terra era referência total. E eu conheci algumas pessoas de lá. E em outubro a gente fechou isso e daí veio um nome na minha cabeça, assim, que era Deep Fire. Deep Fire? Era o fogo profundo. Tem até hoje? Cara, Fire? Não tem porque a gente transicionou muito, né? Sim. Tipo, aconteceu bastante coisa, assim. Até agora o que eu faço são coisas fora do Brasil. Então, quando eu vou pra fora, eu vou pregar em alguma nação, eu vou fazer algum seminário de evangelismo em algum outro país, ou então alguma coisa assim, eu uso o Deep como uma plataforma, porque eu não quero usar o meu nome. Matheus Castro, tá. Não gosto de usar o meu nome para isso. Eu uso a plataforma porque lá eu consigo me inserir nela, não sendo, tipo, a totalidade, entendeu? Mas foi um tempo muito bom, onde a gente estava fazendo cultos, sabe? A gente ficou 1 ano e pouco fazendo cultos na praça, toda segunda. Aí a gente começou com praças, lá de Americana, tipo, eu acho que teve uma vez chegou a 200 pessoas lá naquela praça. Massa demais. Numa segunda noite, né? Nossa, então, massa demais. Tipo, no interior é um pouquinho difícil, né? É diferente da capital, diferente de Brasília. É diferente. Outro tipo de coisa. É outra pegada. E, tipo, Deus tava realmente se movendo, assim. A gente começou com vigílias, tipo, as vigílias foram muito marcantes pra todo mundo que esteve lá, sabe? Aí a gente começou a fazer evangelismo nos bares. Aí a gente foi. Que da hora. Foi engajando. A gente fez uma conferência também. Enfim, tipo... Foi trabalhando... Foi indo. Para eclesiástico, né? Essa palavra para eclesiástico de 2014 pra frente, com o evento do Dunamis, né?
começando aí, com o advento desse movimento, muita gente surgiu ajudando, gente de todas as igrejas juntando e fazendo, né? Acho que isso foi muito bom, assim, foi bom demais, cara. Né, foi bom demais, assim, encontrar pessoas de outras igrejas, trabalhar com pessoas de outras igrejas. Foi bom demais, mano. Foi um tempo muito bom. E eu percebi que realmente você falou, teve depois um movimento contrário, né? A galera falou assim, gente, agora precisamos voltar para a realidade da igreja local né? Porque não tinha pra onde ir, tava tudo fechado, a gente não podia sair para pregar, o Brasil tava na crise da pandemia, né? Sim. Meu Deus, aquele tempo foi um caos. Foi difícil. Mas foi realmente Deus redirecionando todo mundo de volta, né? Sim. Pro lugar onde tinha que estar. Sei lá, né? É o que eu acredito, pelo menos. Você acha que teve alguma coisa tipo de Deus, Deus permite a pandemia pra galera voltar pras casas, voltar pra culto caseiro, voltar pra ter uma vida mais de comunhão? Não só pra isso, eu acredito em algo maior que Deus permitiu que isso acontecesse, mas eu, pelo menos, eu não consigo entender. Mas eu acho que não foi com essa finalidade, entendeu? Tipo, Deus permitiu a pandemia para que todo mundo voltasse para casa, entendeu? Você acha que não tem nada a ver? Ou pode ser? Colaborou. Mas não vou colocar... Coisa, né? É que, eu não sei, né? Eu acho que nada mais Ninguém sabe do que parte do... Assim, ó, eu tava no Descend. É parte de um plano e essa temporada... Assim, o plano é a volta de Cristo. Sim, então a gente tem que ver o plano como completo, né? Eu tava no Descend em 2020. Fevereiro, março começou a pandemia. Tipo assim, eu fiquei muito frustrado, que a gente tava muito empolgado. Tava no êxtase. Tava hypado. Tava muito empolgado. Levantou o tênis e tudo. Levantei o tênis, claro, né? Tava lá no Descend, foi legal. Foi legal, né, gente? Quem é que tava no Descend? Fala aí pra gente depois. Foi legal, cara. Foi massa demais. E assim, a gente volta do Descend. Eu não era pastor titular de igreja ainda, eu ia ser só no outro ano. E eu tava indo pras comunidades, se bem que eu consegui fazer alguma coisa, né, na pandemia. Mas, nossa, foi ruim, foi as lives, né, também. Foi o tempo das lives. As lives. As igrejas que tinham live preparada cresceram demais. Nossa, cresceram demais. Cresceram assim em número. E quem não teve, aprendeu, né? Quem não teve pastor que falava que a internet era do demônio, teve que fazer culto. Teve que se render ao demônio. E também teve vários escândalos também. E teve vários escândalos aí. Lembra aquele cara, aquele pastor, sei lá de que igreja que era, xingando a mulher? Vai, faz as coisas direito, xingando. Você viu isso? Não vi. Nossa, mano. Teve muito meme de igreja, né? Eu não vejo. Não, aquele jovem lá mudando a câmera, lembra? Tipo, tava na live, ele clicou e foi pra frontal. Aí ele tenta... Meu Deus. Aconteceu isso na nossa igreja, que ainda tava no finalzinho da pandemia. Aconteceu isso. No meio da live você via assim, a cara do Pablo. O Pablo. Muito bom. Legal. Tá, 2018. Aí você trabalhou com isso, né? Nas praças e tal. Aí, na minha antiga igreja, eu tinha um cuidado com isso, né? Então, eu tava... Você era o líder dos jovens? Não era o líder dos jovens. Você nem ajudava na liderança? Você era só Ajudava. Legal. Você saiu da Quadrangular, qual igreja você foi depois? Eu fui pra Comunidade da Fé. Acho que vocês conhecem, né? Comunidade da Fé, ela é bem grande. Comunidade da Fé Church. Isso. Lá de Americana. Church no final. Lá foi quando eu comecei a fluir muito nos dons, né? Que eu falei pra vocês. E lá é um lugar bem evangelístico, né? Que lá tem uma rotatividade muito grande de gente. E tem gente que só vai, pro culto assim mesmo. Sim. Não tem vida. Tem célula juntas? Antes tinha. Eu cuidava de um grupo de adolescentes. Legal. Eu sempre gostei dessa parada de adolescente, pré-adolescente, que foi no lugar onde eu tive mais crise. Sim. Então eu falei, putz, por que não tá focando neles, né? Então foi sempre legal. Assunto. Verdade, eu acho que é bom falar nisso. Eu lembro que era eu e um outro amigo que liderava, eram jovens de 13 a 16 anos que a gente tava cuidando, assim.
E a gente pegou eles, tipo, totalmente cruz, assim, sem conhecer nada de Deus. E eu lembro que o nosso grupo, né, a gente se reunia sábado à tarde, um pouco antes do culto dos adolescentes. E daí a gente compartilhava, né, algumas coisas da Bíblia, a gente orava junto. E foi aonde eu comecei a ministrar a adoração, tipo, em público, assim, era lá. E eu lembro que eles foram começando a crescer muito em dons também. Legal. Então, tipo, muitos foram batizados com línguas, né? Muitos começaram a profetizar e, tipo, tudo que a gente fazia, eu e o meu amigo, né? Nas ruas começou a escorrer para eles. Então, tipo, eles tinham palavras de conhecimento para as pessoas na rua. Eles oravam por cura para as pessoas na rua e as pessoas eram curadas também, entendeu? Então, Legal, mano. começou meio com uma revoluçãozinha dentro. E é assim. uma fé genuína dessa. Era super legal, Super era assim, bem legal, assim, tipo, eles realmente amando Jesus, assim, e jejuando que nem maluco, assim, também. Pô, E eu acho que o jovem perdeu um pouco disso, a sabe? radicalidade. Né? Pensando assim, eu acho que tá um pouco mais light. Comedidos, assim. Mas eu acho eles estão que- um pouquinho mais acudidos, assim. Não, mas eu acho que porque a geração que a gente tá vivendo, eles são muito precoces. Eu vejo minha filha tem 7, né? Mas você olha assim, você acha que ela já tem 10, Uhum. entendeu? Então, a época que eles eram pra estar despertados, eles já passaram, entendeu? Eles já passaram, era pra ter sido um pouco antes. Porque, nossa, eles estão muito antecipados. Os jovens de hoje são muito antecipados. Uhum. Trabalho com jovem faz quantos anos? Acho que faz 18 anos que eu trabalho com jovem. Eu era jovem quando comecei a trabalhar com jovem. Então Então, eles têm um hoje- tempinho aí, né? Hoje eu vejo que eles estão muito precoces. Então você tem que pegar antes. Sim. Realmente tem que pegar antes. Pegar a palavra. Fala uns 20 anos que você trabalha com jovem? Cara, eu entrei na igreja em 2003. 2003. 2004 eu era líder. Eu sou até hoje. Então faz 20 anos. Meu pai, amado. Sempre Tempinho, dando né? uns intervalinhos, né? Sempre que achava alguém pra ajudar, colocava, mas sempre tava envolvido. Mas eu também sinto isso, mano. Eu não sei, cara, mas a gente tem aprendido que a gente não pode ficar metendo, né, martelo na geração que veio, porque elas têm algo de Deus, né? Todas as gerações são minhas, diz o Senhor, né? Não é isso? Vai da liderança Então, enxergar muito. Mano, porque assim, tava uma época que eu tava atacando muito Paulo, sabe? No jovem, que vocês são isso, vocês são aquilo, vocês são juvenil, porque eu ficava abismado e como eu era radical na minha adolescência, por Jesus, e como que eu tipo, abri mão de tudo, por causa de Deus, e eles não tinham a mesma pegada. Depois eu comecei a entender que não era bem assim, mano. Tem coisas que Deus vai pôr só neles e eu acho que falta radicalidade ainda, não tô falando que não falta. Eu acho que falta exemplo de né? radicalidade. Eu acho que isso Gente muda que- um pouco o quadro. Tipo, Culpa é nossa também. porque Não, se é a culpa gente geral, fica né? falando A escultura tá feia, a culpa é da pedra. nada, é a forma que a gente trabalha, a forma que a gente expressa. Eu acho que isso muda totalmente, assim, Sim, com certeza. as pessoas, né? Então, tipo, se a gente vê uma casa que tem um pai que é presente, os filhos vai ter a cultura do pai, Sim. entendeu? Mas se tem uma casa que o pai não é presente, não vai ter cultura. Exatamente. Na minha igreja não, né? Na igreja que a gente tá lá, você vai ver isso. Mas lá tem muito filho órfão. Órfão, às vezes, de pai vivo. Um pai que fica muito no celular ou pra rua e trabalha muito e não... É órfão de pai que mora na mesma casa. Exato. E órfão de verdade. Tipo, Uhum. o pai, a mãe... O moleque tinha 2 anos, o pai falou, eu vou lá comprar pão. Não voltou mais. Putz. Não esse exemplo. É só um exemplo, tá? O cara não falou isso, né? Mas o que abandonou? Abandonou. Então, assim, você vê que os caras têm muita dificuldade de buscar Jesus, até por conta de Jesus falar que Deus era pai. Não sei se tem... Eles têm muita dificuldade de reconhecer a autoridade, de buscar de Deus. Parece que são muito inconstantes. Num dia estão amando Jesus, me dá coisa pra fazer. Aí no outro dia fala, viu, acho que não era bem assim. Eu fui empolgado demais, não quero mais. Então, assim, lá no nosso lar, pelo menos, é um retrato, assim, muito, tipo, de orfandade nos meninos, assim. E você vê a diferença, tipo, aquele moleque que tem o pai em casa, ainda que tem alguns que o pai nem é cristão, mas já é diferente. O cara tem é diferente, parece. O evangelho entra até com mais força. Uhum. Ainda que o evangelho entre em qualquer um, né? Mas eu sinto isso aí, mano, que essa geração também tá muito órfã. Tem muito moleque que não tem pai.
aumentou muito o número de mães que estão criando os filhos sozinhos. Então, isso acho que traz um certo peso, né? Você falando assim, tipo, a geração tá muito órfã. Aí a gente pode entender o motivo por trás disso, que falta paz, Sim. simplesmente. Sabe? Então, se a gente consegue, como posso dizer, gerar paz, assim como Deus fez com Abraão, né? Gerou um pai. Aí eu acho que as coisas começam a funcionar, né? Porque se a gente olha para a vida de Abraão, né? A gente tá estudando lá na igreja sobre isso. A gente tá lendo Gênesis nos cultos caseiros. Então a gente tá na vida de Abraão agora. Então Abraão era um pai exaltado. Era o significado do nome dele, né? Pai exaltado. E Abrão. E Abraão seria pai de gerações, né? Pai de multidões. Então a gente vê Deus gerando isso nele, né? Mas como é que Deus gera isso nele? Como é que Deus gera de um pai exaltado um pai de multidões, sabe? Tipo, um pai que pensava nele, tipo, que se exalta nele mesmo para ser um pai humilde para outras gerações. É uma coisa que Deus fala para ele assim, ser íntegro, ser inteiro e caminhe na minha presença. Sim. Então, tipo, existe esses dois assuntos que a gente, como filhos, a gente também deve caminhar para sermos pais. Sermos inteiros e caminharmos na presença de Deus, sabe? Que é quando ele fala anda na minha presença e ser perfeito, né? Isso, que é a palavra ser íntegro. Ser íntegro, ser perfeito. E assim, mesmo o Abraão teve uma fé vacilante também, né? Algumas, tipo assim, não tá em nós, né? Assim, às vezes a gente acha que tá na nossa capacidade, a habilidade não tá, porque Abraão, depois de ouvir isso, ele vai atrás da egípcia e é todo... é uma fé que vai vacilando, mas no final ele continua crendo, né? Pela jornada, né? A gente vê a nossa vida cristã realmente como uma jornada. É impossível a gente ser totalmente assertivos com Deus, sabe? Sim. Porque a gente tá na caminhada, sabe? Independente do que aconteça, sabe? A gente vai caminhar todos os dias e a gente vai ser aperfeiçoado de glória em glória, né? Tipo, todos os dias a gente consegue alcançar um pouquinho mais. Só que existe esse processo. Sim. Existe esse processo em todas as áreas da nossa vida, né? A gente só vai ser perfeito realmente, a gente vai lá para 1 João 3,2, né? Que vai dizer, amados, sabemos que quando ele, né, Cristo, se manifestar, seremos semelhante a ele, assim como ele é. Então, tipo, quando Cristo se tornar presente no nosso meio, quando ele se tornar aparente, aí nós alcançaremos o que nós temos que ser. Mas até então, a gente está nesse processo de santificação mesmo, né? Todos os dias. Então os erros vão fazer parte. Os erros vão fazer parte, só que ele não pode parar. Esse é o problema. A persistência. A gente entender que além da redenção tem a justificação e tem a restauração de alguém. Sim. E o Haroldo fala sobre isso, né? O Haroldo Walker, ele fala que a gente vai pecar até Jesus voltar, a gente vai estar caindo em alguma coisa, vai estar, né? O que a gente não pode errar na mesma coisa, tipo, até a história dos avivamentos, tipo, já mostra pra nós, ó, isso aqui foi bom, mas isso aqui melhor não, hein? Né? A gente tem exemplos, né? Exemplos gigantes. E até na vida pessoal, né? Sim. O erro que você cometeu, você não cometer de novo. Exato. Né? E aí, quando que você começou a viajar pro mundo pregando evangelho? Quando começou isso? Eu primeiro comecei a viajar ao Brasil, né? Brasil. Então, aí foi nessa época. Nessa época que aconteceu que, tipo, eu tava indo iniciar esse movimento nas praças, eu falei, eu preciso de referência. Sim. Aí foi onde eu fui no Céu na Terra. Foi a primeira vez que eu peguei um avião na minha vida. Fui lá pra Brasília, fiquei acho que uma semana. Você ficou lá. E aí, lá é intenso mesmo? Os caras têm até hoje? Os caras plantou igreja lá? Como que é? Eles sempre fazem parte de outras igrejas, né? Tipo, a ideia do movimento nunca foi se tornar uma igreja, mas ser uma vertente, né? Entendi.
E daí, tipo, hoje em dia eu não sei como tá, né? Até pelas coisas que aconteceram com o João, eu não sei muito bem, então não vou saber falar sobre. Mas eles eram bem funcionais, assim, tipo, cada um, pelo menos dos líderes, respondiam a um pastor e daí eles acabavam se inserindo no corpo, sabe? Sendo parte de um corpo, mas também trabalhando para o Ministério do Céu na Terra, entendeu? Legal. Aí eu fui conhecer um pouco da dinâmica, né? Tipo, como funcionava, e eu aprendi muito lá. E daí eu voltei. Aí depois eu fui para uma conferência do Todd White, que foi quando eu conheci ele, lá em Curitiba. E daí também foi onde eu conheci outras pessoas que, tipo, vieram com ele. E daí foi onde eu comecei a meio que estruturar como seria esse ministério. E com isso eu acabei viajando muito o Brasil. Tipo, eu ia pro Rio de Janeiro direto, tipo, São Paulo eu ia também muito. Eu ia para Curitiba, eu fui algumas vezes para Curitiba também, e daí eu fui começando a viajar. Até que veio a pandemia, e na época da pandemia eu ia pro Havaí, na escola da Jocum Internacional. Só que eu não ia para fazer ETED, eu ia para estudar inglês. Porque até então eu não era fluente no inglês, e era uma coisa que eu sabia que Deus queria que eu fosse. Porque para eu atingir aquilo que eu precisaria atingir, né? E daí eu tava me preparando pra tá indo pro Havaí, daí veio o Covid, aí fechou fronteira, e eu não tinha feito a minha entrevista ainda, e eu tipo, fiquei no Brasil. Eu falei, beleza, vou ficar no Brasil. E foi um ano e pouco, assim, mais ou menos, eu conheci um time da Jocum que tava em São Paulo, na Cracolândia, e eu tinha ido lá. Eu não sei se vocês conhecem o Instituto Sonhe. O Instituto Sonhe é um lugar onde eles trabalham com as crianças que vivem ao redor da Cracolândia. Então, tipo, não são crianças que estão na Cracolândia, mas que vivem ao redor e pode ter algum contato. Então, é um trabalho para prevenir, entendeu? Entendi. Então, é um lugar onde eles ensinam balé, skate, música, inglês, enfim, tipo, um monte de coisa. E eu conheci eles lá porque eu fui lá para conhecer o projeto e futuramente eu fui professor de skate lá. Você anda de skate? Ah, já faz um tempinho. Professor de skate, não tem alguém que dá aula de skate? Não sabia, não. Tem. Legal. Opa. Pô. Professor Você é skatista também, né? Esqueci. Eu fui. Nossa, mano. Era ruim. Nos anos bons, né? Lá pros anos 80, 90, né? Na 80 eu nasci, miséria. 90, vai. Eu, velho. 90 foi um tempo bom. Não, eu andei skate em 98, 97. Quando eu nasci, ó, 98. Eu tava andando de skate nessa época aí. Eu era rato de pista, assim, né? Ficava o pessoal chamava de pistoleiro, né? Só ficava na pista. Ficava na pista. Só ficava na pista de skate. Pistoleiro. Mas era boa essa época. Saudade dessa época, hein? Eu tenho vontade de ter um skatinho, minha esposa não deixa. Fica do jeito que tá bom. Mas, sabe o longboard? Só pra andar um pouquinho, né? Sensação de estar em cima de skate é maravilhosa, né? Da hora. Onde eu tava? Aí eu conheci esse time do México e daí eu fiz amizade com um dos líderes. E ele, cara, incrível, é o meu amigo até hoje, o Jake. E ele me chamou pra ir na base do México. Eu falei, tipo, eu nunca quis fazer Jocum na minha vida. Tipo, eu nunca tive uma ligação com a Jocum assim. Mas ele me chamou. Eu falei, eu vou orar, se Deus falar, é isso aí. E eu tava orando, Deus falou. Deus vai pro México. Falou comigo. Vai pro México e tal. E daí, tipo, não foi só isso, né? Mas aconteceu vários testemunhos, assim, tipo, de confirmação. Palavras de conhecimento. Palavras de conhecimento de pessoas, tipo, palavras que eu tive de Deus, palavras que eu encontrei na Bíblia, sabe? Tipo, provisões que veio logo após, então... E seus pais, mano? De boa? Quando eu tava com o assunto de eu ir pro Havaí, eles ficaram muito receosos, assim. Aí, e seus pais, né? Eles os meus pais, eles estavam meio receosos, mas, tipo, eu vi realmente Deus trabalhando. Quando eu falei que eu ia pro México, eles não falaram nada.
Falaram nada? Eles abençoaram. Aí, uma coisa de lembrar que é muito bom é que essa vida que eu levo, né, agora eu vou dizer missional, é o fato de eu estar respondendo o chamado que meu pai não aceitou. Então, o meu pai, quando jovem, ele me contou, depois que eu já tinha me tornado missionário, ele falou que lá para os 19, 20 anos dele, ele tinha sentido um chamado de Deus para missões e para as tribos indígenas, só que ele não tinha ido. Nossa, mano. Pesado, né? Nossa, Então, da hora. eu como filho e primogênito, caiu em mim isso, né? Eu Sim. realmente Tipo, aceitei. assim, ele se sentiu na obrigação de liberar, porque ele não foi. Vai, filho. Primeiro foi difícil, né? E Mas foi aí legal ele aceitou. falar pra você depois, porque se ele fala antes, ele aham. poderia até atrapalhar. Sim, Tipo, sim. nossa, um peso na minha Né? Então, depois que eu tava vivendo, ele me chamou e falou, não, mentira que você foi falar isso agora. Mas aí ele já Que tinha não falou antes, né? Será mais fácil, né? Ele não quis ser tendencioso. Não, mas tá aí certo. foi. Porque ele falava, vamos ver se é de Deus isso daí mesmo, né? E realmente foi, né? Não. E daí eu fui pro México no último dia de 2021. Tipo, dia 30 de dezembro de 2021. Ainda tava naquele. Tava na pandemia, eu não aquela- tinha tomado vacina. Aquela dúvida. Eu tomei uma vacina 8 dias antes pra poder ser liberado no voo, né? Eu fui pra lá. E... Cara, foi uma experiência muito boa, que foi onde eu consegui parar, assim. Eu acredito que foi o meu pit stop, assim, sabe? Porque... Isso lá no México. Lá no México. Porque no Brasil eu viajava muito, eu fazia muita coisa, tipo, era loucura aqui, né? E lá eu só tava numa escola, aprendendo inglês e espanhol, e daí eu tava tendo comunhão com outras pessoas, sabe? Foi um tempo bem bom. Foi um tempo que eu fui muito quebrado, eu tive muitas conexões de Deus, assim mesmo, pra estar alcançando outros lugares. E daí foi isso, sabe? Posso Eu fazer acho uma que pergunta? Foi uma coisa Como muito que você boa. vivia nesses lugares? A oferta dos irmãos, Recurso de fora, É você sobrenatural, cara. Sobrenatural. Mas foi pela fé, então mesmo. Pela fé. Pela fé. Só que, tipo, Deus, ele começou Ou um ramo trabalho branco de lá. fé. Não dá, né? Não Tipo, pelo menos No México não, você não arrumou. Não dava. Só que não faltou nada. Mas também não sobrou nada, né? Não trouxe nada, né? Porque só foi isso mesmo, né? Sai da roupa do realmente. corpo, você vai ter que comer, beber e vestir e morar. E é o que Jesus promete mesmo. Eu posso contar um pouco do que aconteceu comigo ano passado. Eu fui para Israel no meu aniversário ano passado. Eu tava na Noruega. Como eu falei, né? Eu tava fazendo missões lá. E da Noruega para Israel tava bem barato pra época do meu aniversário. E era um assunto que tava meio pendente com Deus, porque eu ia ano retrasado, só que eu tava na Itália e eu senti de ficar um tempo lá, tipo, com os irmãos que eu tava tendo comunhão lá, porque algumas coisas estavam acontecendo. Eu falei, eu não vou pra Israel em 2022, porque, tipo, senti Deus me fixando um pouco na Itália pra eu ter um pouco mais de comunhão lá. Só que ficou esse assunto meio pendente, assim, né? Tipo, falei, putz, Israel é um sonho, né? Tipo, tá conhecendo aquele lugar. E quando eu tava na Noruega, eu tive essa oportunidade. Mas, tipo, foi uma loucura, assim. Deus, ele tratou muito a minha fé nesse quesito, assim. Que eu consegui comprar a passagem e eu tinha um dinheiro, né? Tipo, ainda que eu tinha recebido antes de eu ir pra lá. Só que, tipo, foram acontecendo algumas coisas que eu fui tendo que usar esse Na dinheiro. Noruega, você fez missões, mas você, tipo, trabalhou lá no secular Eu tava em também. uma igreja. Você tava numa igreja. E aí você era pastor, tipo... Não, eu fui convidado pra abrir um café pra eles. Legal. Só que aí o café vai ter que ser um outro podcast, né? Beleza, A gente já fechou. tinha conversado sobre missões e café. Tá. Eu tinha sido convidado para abrir um café para eles, para meio que sustentar a missão de lá, que a Noruega é um país bem caro, né? Um dos países mais caros do mundo de se viver, assim. E também para ajudar na adoração da igreja e no evangelismo. Legal. E daí, tipo, eu tava lá, só que nesse tempo do meu aniversário eu tive um gap, né?
O que é um gap? É um espaço, Ah, tá. uma Nossa, agenda. sou meio alegre. Tipo, uma agenda meio livre, assim. Pausa pra risada. Já entendi, um gap é um espaço de tempo entre uma coisa e outra. Aí nesse gap aconteceu que eu fui pra lá, tipo, eu comprei a passagem na fé. Aí só que começou. Tipo, todo o recurso começou a secar, assim. Tipo, Vazar tudo. de uma forma que eu falei, Deus, se não for o Senhor, eu não sei quem é. E, cara, pra resumo, assim, eu fui pra Israel sem dinheiro. Sem dinheiro algum. E eu lembro muito da passagem de Mateus 10, né? Quando Jesus ele envia os seus discípulos, ele fala, leva o mínimo que você puder, sabe? Que, tipo... Não leva duas sapatos, duas Você vai ser capas. provido no meio do caminho. E, cara, foi sendo provido mesmo. foi uma das experiências mais absurdas que eu tive na minha vida, assim, sabe? De eu ter entrado em Israel sem dinheiro e eu ter saído sem dinheiro, só que, tipo, os 5 dias que eu fiquei lá, eu fui totalmente provido. De formas, tipo, sobrenaturais. Glória assim. a Deus, mano. Então, sei lá, tipo, eu acho que essa minha loucura de fazer essas imprudências, né, vamos Coragem, dizer né? assim. Eu acho que é imprudência mesmo. viu? Eu nem penso. Aos olhos do mundo é imprudência. Mas é muito sobre a porção que eu tenho, né? Tipo, sobre a confiança que Deus me faz eu ter, sabe? Que Deus Qual a gera em- diferença de você entender, tipo, não tentar Deus, tipo, fazer uma coisa que Deus não mandou, porque Deus é pai. Eu creio até que quando a pessoa faz algo que Deus não mandou, algo que Deus não comissionou, mas o Espírito Santo, o pai, ele é pai, ele é misericordioso, ele ainda tem muita misericórdia, ele ainda cuida da pessoa, porque ele é bom, meu. Mas como sentir isso? Tipo, mano, isso aqui, tô tentando a Deus, eu tô indo fazer loucura. Ou não, isso aqui é de Deus mesmo e ele vai suprir. Ou isso aqui, ele espera que eu dê um passo de fé. Ou não tem essas respostas. O segredo Você vai de descobrir na tudo. O segredo de tudo eu acredito que é a comunhão, né? Então. Você sentiu uma paz que Deus, tipo, um impulso, tipo, vá pra lá. É isso? É a mesmo vontade, sem a grana. a vontade permissível de Deus, né? Também. Ah, entendi. Fechou o assunto. Entendeu? Então, tipo, não é algo que mudaria pra Deus, entendeu? E, tipo, são sinais que, tipo, a gente tem que entender que a gente tem relacionamento com um Deus vivo. Exato. Com um Deus que nos ouve, com um Deus que nos vê, com um Deus que nos sente. Então, quando a gente tem essa consciência, a gente fica atento a todos os modos, a todas as respostas que ele pode estar dando pra gente, entendeu? Então, eu não quero mistificar muito isso, mas é no simples, entendeu? É meio que Deus compra nossos projetos também, né? Ele fala, não, ele quer. É Amém. muito sobre... Cara, é difícil de explicar, mas é assim... É ouvir Deus concordando. Exatamente. É tipo, Deus concordando. Porque se não for, não vai ser, sabe? Tipo, se é alguma coisa que ele não quer, não vai acontecer. Mas... Não vai fluir, né? Não vai Vocês já ouviram falar do Rick Joyner, um profeta dos anos 80? Não. Tem uma profecia dele, mano, que ele fala assim que tudo em que foi feito em nome do Senhor, sem o comissionamento do Senhor, vai pegar fogo e não vai desaparecer. E É palha, né? é palha, feno, ele vai citar isso. Inclusive, eu tava com os irmãos de aliança lá em Montemor e a gente tava lendo junto, ele até tirou foto. Falei, tira a foto que eu quero ler isso de novo. E eu vejo muito isso, eu vejo que a gente faz coisas no nome do Senhor. Quantas vezes eu fiz algumas coisas no nome do Senhor, sem o comissionamento do Senhor, e teve frutos mínimos, assim, pela misericórdia de Deus ainda. Uhum. Mas quando a gente ouve o Senhor num relacionamento e faz aquilo que o Senhor comissionou, porque, assim, ó, a ordem de pregar o evangelho é, de forma geral, para todo mundo, em todo lugar, onde você estiver. Somos discípulos de Jesus, vamos fazer isso. Só que você vê, tipo, em Atos, chega um lugar, os caras vão pregar num lugar, o Espírito Santo fala, não prega a palavra aí. Fomos impedidos pelo Espírito de pregar a palavra aí. Então era algo certo,
mas Deus não queria que fosse naquele momento. Ou naquele lugar, naquela hora. E joga os caras pra outro lugar, os caras sonham com Macedônia falando, passa pra cá e ajuda-nos. Será que lá na Ásia também não tinha gente que tava falando, nos ajude? Nós estamos... Depois Paulo vai, né? Exatamente. Depois ele, na segunda viagem ele vai pra lá, né? Mas isso é muito louco, porque isso aí fez eu tremer, cara, diante de Deus. Não é um medo, um temor normal, assim. O temor do Senhor mesmo. Eu falei, meu Deus, quantas vezes eu já... Não sei se vocês já fizeram isso, mas eu já fiz, cara. Sim, claro. Coisa assim, o funcionamento do Senhor. E, tipo, eu tremi, falei, meu Deus, isso aí vai passar no fogo e não vai sobrar nada. Que loucura, né? Isso é mesmo. E que lugar mais que você viajou? Você ficou na Noruega há quanto tempo? A missão que demorou mais tempo foi a Noruega? Foi a Noruega. Quanto tempo você ficou lá? Desculpa. Eu fui pra lá em junho. Inclusive, hoje faz 1 ano que eu viajei pra lá. Hoje é dia 13. Legal. Aí eu fiquei até agosto. Aí eu fui pra Israel. Depois de Israel eu voltei pra Noruega. Peguei minhas coisas. Fui pra Portugal. Portugal eu vim pro Brasil. Aí eu fui pra Colômbia. Casar uns amigos missionários. Aí eu passei um tempo lá também. E daí eu voltei pro Brasil. Aí eu fui pra Noruega de novo. Depois que eu voltei pra Noruega, eu tinha aplicado um visto de missionário lá. Só que por conta da guerra da Ucrânia, o meu visto não saiu a tempo. Então eu tive que sair da Noruega e descer para Portugal. Fiquei 2 meses em Portugal antes de voltar pro Brasil. Legal. Foi uma loucura ano passado. Assim, foi... Você teve relacionamento com o Seth Raymer? O Seth é um pastor americano e português ao mesmo tempo. Ele tava no avivamento de Pensacola, nos Estados Unidos. Foi bem legal, mano. Eu conheci ele pelo Léo Paiva. Um cara muito gente fina. E a camisa muito bonita. Bonita, né? Muito bonita. Léozão que fez. Léozão que fez. Mas é isso. Acho que a gente vai ter que acabar, né? Dia 12 e 14. Nossa, a gente nem fechou nada quase, né? Não fechamos nada. Nós falamos. Você tá perto de nós agora, mano. Então vamos marcar a parte 2. Você viaja pela FED. Pelo amor de Deus. Vem antes daqui pra viajar. Esse ano eu tô pra cá, até pelas coisas que eu falei que eu tô construindo. Não é tão longe também pra vir pra cá, né? E assim, ó, a intenção nossa, né? A gente sempre fala, isso reafirma isso aqui no podcast, que o Guina tá aqui também na cidade, né? É o Piracicabano mesmo. Esse daí é de verdade. Ele é o Guina é índio, né? Você sabe que ele é índio. E aqui nas margens do rio Piracicaba, Tanquã, né? Tem as margens do rio Piracicaba, ele é esse índio e ficou agora moderno, né? Eu sou índio mesmo. É índio, você tem cara de índio mesmo. Parece meio... Parece o cacique, né? O cacique. E assim, a gente tem essa ideia, inclusive o Guina já esteve aqui também, a gente sempre tem, na nossa cidade, Guina, Chiraga é testemunha, a gente tem muito do mesmo. Tipo, aquela teologia do propósito exagerada, teologia da prosperidade de monte. E a gente vê que aqui em Piracicaba Deus quer despertar uma igreja que não seja domesticada, que não seja menos dócil, que seja tomada por uma violência espiritual, como a de João Batista do Reino, tomada por violência espiritual, de buscar a Deus, de obedecer ao Senhor. E a gente tem orado para que a gente seja remanescente, esteja despertando mesmo a igreja de Jesus aqui, mano. Então, você tá aqui hoje, compartilhar tudo que a gente conversou aqui, guiado pelo Espírito, ajudou a gente, está ajudando a igreja de Piracicaba, quem assiste a gente, a entender tudo isso e foi bênção. E vai ter parte 2. Vocês viram aí no vídeo que a gente falou e a gente, né, tem uma... Já sabe uma história do Castro, né? Do Mateusão, que ele é muito como muitos de nós aqui, né? Estava na igreja evangélica, participava dos cultos, mas não precisou ter um encontro com o Senhor e de lá pra cá você vê que a vida do Mateusão não é mais a mesma, né? Então, é isso. Considerações finais para ele? Você pode... Fique à vontade. Fica à vontade de você falar o que você quiser para os nossos telespectadores ali na câmera. Vamos só fechar, né? Fazer um resuminho do que a gente falou. Simplesmente queria lembrar um pouco, né, sobre uma vida no espírito, mas uma vida no espírito no corpo, né? Porque, tipo, não adianta só a gente ser ativos espirituais e a gente não fazer parte de um corpo ativo, né? Então, a gente
deve ser, tipo, ser muito cheios de Deus, só que cheios de Deus em um corpo, né? Porque daí sim a gente pode trazer frutos para uma cidade, né? Não só para uma casa, porque quando a gente é cheio de Deus no nosso quarto, a gente é bênção para uma casa, que seria a nossa. Mas quando a gente é bênção, quando a gente é cheio de Deus em uma igreja, a gente é bênção para uma cidade, entende? Então, Verdade. eu acho que é isso que eu posso deixar hoje, assim, como uma consideração final, sabe? Por mais que você, sei lá, possa ter um desejo de pastorear, desejo de evangelizar, tipo, desejo de expor a sua fé nas redes sociais, sabe? Tipo, tenta fazer isso com pessoas reais também, entende? Sabe? Com pessoas que te ouvem, com pessoas que conhecem você. E daí eu acho que o fruto vai ser você colher uma cidade com isso, mas não sozinho, com uma Outros casa. irmãos. Perfeito. Perfeito. Acho que é isso, né? Valeu, galera. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Obrigado, Deixe seus gente. comentários, curtidas. Curtidas. Obrigado mais uma perguntas, vez pelo perguntas. convite. Compartilhem pra todo mundo aí. É isso aí.